E aconteceu um fato não programado nas minhas leituras. Aliás, sempre está acontecendo fatos não programados nas leituras que eu faço. Eu li 2 livros que conversam bastante e eu não sabia que as relações de gênero ligavam esses 2 livros. Em A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula K. Le Guin, ela propõe a ficção científica para tratar de um mundo que não existe o sexo. Existe o sexo, mas ele existe de uma forma diferente. A população do planeta Gerten, ela não tem um sexo, ela desenvolve um sexo apenas no período de procriação. Quando chega esse período, vou dizer aqui cio, né? Esse cio de procriação, a população, as pessoas que vivem em Gerten vão assumir um sexo, um gênero. Em um determinado período, aquele ser andrógeno pode virar um homem e no período do cio seguinte ele pode ser uma mulher. E a lógica da procriação é uma lógica em que as mulheres procriam com homens, mas esses seres, eles permeiam entre os 2 sexos. Como o Genly, que é o protagonista aqui dessa história, ele é um terráqueo enviado para o planeta, a gente tem o nosso olhar, o olhar da gente percebendo as questões do planeta Gerten relacionadas ao gênero. O que eu achei interessante é essa visão de fora, em que muitas vezes esses comportamentos masculino e feminino são vistos por quem está de fora como comportamentos mistos em uma pessoa só, em um personagem só dessa história. E então, mergulhando nessa questão do planeta Gerten, a gente percebe que, no ponto de vista do Genly, que é o terráqueo, a gente, por um momento, vai ter um personagem tratando de forma masculina, entenda-se sobre o nosso ponto de vista, tá? E aí depois ele pode desenvolver um sentimento materno por um filho, tá? E isso a Úrsula vai levando nessa aventura de um jeito que lá na frente a gente se percebe observando esse personagem com as 2 características, a feminina e a masculina, em um ser só. Em Orlando, a gente tem a questão de gênero abordada sobre um ponto de vista individual. Como uma pessoa que vive num corpo masculino e depois ela está num corpo feminino. Como é que isso acontece? Se aquela pessoa viveu a vida toda sendo condicionada culturalmente a comportamentos masculinos, daqui a pouco, pelo fato do corpo de alguém ser o corpo de uma mulher, tudo muda na forma que as pessoas a enxergam. Muito, muito interessante as percepções de que aquela pessoa, a cabeça não muda, muda o corpo. Só que precisa se ter uma adaptação da pessoa. Por quê? Porque esse corpo, sendo um corpo do gênero feminino, ele vai ter uma outra demanda social. Então, conversar em público, o assunto é diferente. O assunto é ligado à casa, a roupas. O assunto masculino está ligado ao público. Então já tem uma estranheza aí. Virginia Woolf é tão sábia nessa escolha do modo de tratar que as pessoas, vendo o corpo sendo um outro corpo, as pessoas ainda sabem que aquela pessoa é a mesma pessoa. O corpo mudou, mas pelo fato do corpo mudar, existe uma exigência diferente. Sob o ponto de vista da pessoa que mudou de corpo, acontecem alguns fatos interessantes. 2 eu vou citar aqui nesse vídeo para dar uma instigada na leitura, caso vocês tenham interesse em ler esses 2 livros. O primeiro fato além dessa questão social, dos assuntos, o cuidado com o corpo fica um cuidado maior. No corpo feminino, o cuidado com o corpo feminino acaba sendo algo sentido à medida que a pessoa
está em contato com outras. Então, por exemplo, o medo da violação do próprio corpo. O contato feminino, quando se está em ambientes sociais, o fato, por exemplo, do corpo de uma mulher estar sozinho em um lugar repleto de homens, já causa um certo medo, uma certa estranheza, porque é uma sensação de que, poxa, pode acontecer algo de errado comigo. Então, algo que, por exemplo, no corpo de um homem não se tinha, que era o medo da violação do corpo, não existia o medo de sair sozinho, aqui começa a aparecer quando se está no corpo de uma mulher. Tudo isso escrito por Virginia Woolf de uma forma primorosa. E o outro aspecto também que tem é esse cuidado do corpo da mulher, esse cuidado com esse corpo feminino maior do que o corpo masculino, com relação a essas gentilezas, essa forma de comportamento que a gente tem. Então, no corpo da mulher, esse ser aqui, ele recebe muitas solicitações de ajuda. Você quer passar por essa poça d'água? Você quer ajuda para subir nesse carro? Você quer ajuda para segurar essa coisa que está muito pesada, essa mala? Então tá sempre esse cuidado exterior, que pode até não necessariamente soar como negativo, como talvez hoje você soe como negativo, tipo, não precisa, ou até gentileza, mas para essa época aqui no início do século XX, cria assim aquela sensação de que, poxa, olha, é interessante como as pessoas tomam mais cuidado comigo. Ambos os livros, eu acho que ambas as histórias, elas têm um recado interessante que aparece também até em um outro livro que eu não curti tanto assim, mas é um livro muito conhecido, que é o Todo Dia, do David Levitan. Vou botar a capinha dele aqui que eu não tenho mais, mas eu li. Eu acho que existe uma mensagem de que o corpo, o fato de se ter um corpo biológico, se condiciona a comportamentos que muitas vezes são construções culturais, né, construções sociais, e que esses comportamentos muitas vezes não têm uma razão quando se pensa sob a ótica da ficção científica, ou quando se pensa sob a ótica do realismo mágico aqui, de quando se muda o corpo. Já pensou assim, se, por exemplo, você hoje, você com a cabeça que tem hoje, muda de corpo, você muda? Né? Você ainda é você. Então, o fato do corpo ter aquele corpo, na verdade, talvez construiu quem você é. E se você mudar de corpo, possivelmente momento instantâneo, acredito, né, que a gente não vai mudar. Então, se eu mudasse de corpo, eu não iria mudar, mas talvez pela constituição social da nossa sociedade eu teria que mudar quem eu sou para me adaptar para esse outro corpo. Então fica a dica, se você puder ler esses livros perto um do outro, acho que vocês vão poder aproveitar bastante Orlando, da Virginia Woolf, e A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula K. Le Guin.